Olá, nós já vimos aqui uma introdução à aprendizagem de máquina, que nós chamamos também de Machine Learning, e nós vimos aqui suas duas grandes áreas, classificação, regressão, vimos alguns classificadores elementares e, acima de tudo, como avaliá-los. A questão agora é que classificadores nós poderíamos aprender, quais são, como implementá-los, como utilizá-los. É isso aí que nós vamos avançar neste curso, um pouco mais sobre classificadores. Vamos lá. Tudo começa, obviamente, com um dataset. Então nós temos aqui um dataset que está disponível na literatura, que é o nosso dataset Playtens. Então você pode encontrar esse dataset aí disponível na web para baixar, ou também pode encontrá-lo em diversos livros da área de aprendizagem de máquina. Então nós temos aqui um dataset que simplesmente decide se uma determinada pessoa, você, por exemplo, vai jogar ou não. Imagine que você vai implementar um aplicativo para o seu celular para decidir no seu lugar se você vai jogar ou não. E esse aplicativo, obviamente, vai se basear nas suas decisões anteriores. E o que nós temos aqui são exatamente as decisões anteriores. É por isso que a aprendizagem de máquina é chamada de aprendizagem baseada em exemplos, porque a inferência futura é feita exatamente baseada no passado, no que aconteceu, nos dados, nos exemplos. Então nós temos aqui uma tabela. Nós podemos aumentar um pouquinho. Nesta tabela, nós temos o dia, um determinado dia, numerado de 1 a 14. Nesse dia havia uma certa nebulosidade, a condição do tempo estava ensolarado, estava nublado, estava ventando, mas estava ensolarado, nublado, chovendo. São 3 possibilidades. Nesse mesmo dia havia uma certa temperatura, estava quente, estava média ou estava agradável. Nesse mesmo dia nós tínhamos uma certa umidade, que estava alta, normal. Tínhamos uma certa velocidade do vento, o vento estava fraco ou forte. E nesse dia, foi-se ou não se foi jogar. Então, esses aqui são os exemplos da situação, resultado, né? Classe final. As decisões. Então, baseado nisso aqui, nesse dataset, é que nós vamos criar um classificador para dizer, olha, dados essas entradas aqui, né, que são os atributos, nós vamos ter essa saída aí, que é a classe. Ou seja, vai se decidir se a pessoa joga sim ou não. Bom, então vamos ver aqui como seria um primeiro classificador, o mais simples classificador que nós podemos utilizar. Logicamente nós já vimos os 3 classificadores elementares, aí, o NN e o KNN, mas existe um outro classificador que também poderia entrar nessa história, que seria vamos chamar aqui de 0R. Então o que é o 0R? O 0R é você dizer que não tem nada a ser decidido, você simplesmente vai. Então no seu classificador ele diz o seguinte, como a maioria das decisões é por aquele valor de decisão, então você vai decidir também por esse mesmo valor. Então se não, no caso da maioria das decisões de jogar ou não jogar é sim, então pelo classificador 0R você simplesmente decidiria sim, sempre. Aí você vai acertar e você vai errar. Então o seu aplicativo pode simplesmente responder, sempre que for perguntado, responda sim. E aí, quantos eu vou errar e quantos eu vou acertar? E aí, vamos ver.
Se você olhar a matriz de confusão do classificador 0R, e aí eu chamei esse classificador 0R aqui em cima, eu chamei de classificador do preconceito. Por quê? Porque é aquela decisão que você toma sem pensar. Né? Você olha e aquele já não gostou e já usa, já utiliza aquilo ali. Então, se você olhar para as 14 instâncias, nós temos 14 instâncias lá naquela tabela do dataset. Dessas 14 instâncias, 9 foram casos positivos, onde ele foi, e 5 foram casos negativos, onde a pessoa não foi jogar. Se nós usarmos um classificador que responde sempre sim, esses 9 casos positivos vão aparecer na matriz de confusão como previstos como sim, quando de fato eram sim. E vai aparecer 0 casos que foram previstos como não. Óbvio, o classificador diz que é 0 não para 0 não. Então ele prevê sempre, essa tabela aqui vai ser sempre 0, porque ele prevê sempre não. Agora, dos sims, ele previu que iriam, aliás, desculpa, ele prevê sempre sim. Então a tabela de nãos vai aparecer sempre vazia. Dos sims, ele prevê que todo mundo vai, ou seja, ele prevê 14 sims, dos quais realmente 9 são positivos, sim. E os outros 5, ele errou, são negativos. Isso nos dá que ele acerta 9 e erra 5. Isso nos dá uma taxa de acerto até razoável. Né? Então, como é que seriam as métricas disso aí? Bom, a nossa acuracidade seria, a taxa de acerto seria 9 sobre 14, que dá 0,64. Então eu fiz as contas aqui para você. No vídeo passado nós vimos como fazer essas contas. O TPR dá 1, o FPR dá 1, e a área sobre a ROC é que dá 0,5. Então aqui você já pode ver que a acurácia ou a acuracidade, ela por si só não pode medir a capacidade de um classificador. Então você pode ter um classificador com acurácia alta, mas olha a área sobre a curva ROC dele, 0,5. Ou seja, o classificador é pouco eficiente. Então lembre-se bem, a simples taxa de acerto não é tudo. Não é tudo, ela pode dar muito alta e você achar que o classificador é bom, quando na realidade ele não é. Então isso aí seria uma temeridade você simplesmente fazer um teste, verificar a taxa de acerto e achar que o classificador é bom simplesmente porque a taxa de acerto é alta. A grande vantagem desse classificador 0R é que você não tem processamento nenhum a fazer. Simplesmente você responde sim. Para esse caso aqui. Bom, na prática, o 0R não tem nenhuma utilidade a não ser servir como o que a gente poderia chamar de uma baseline. Se o seu classificador não consegue ser melhor nem do que o 0R, então o seu classificador não serve para nada. Então o seu classificador é completamente inútil. Na via de regra, você pode fazer uma baseline usando o 0R e verificar quanto ele acerta, qual é a taxa de acerto dele, qual é a curva ROC dele, e aí você verificar se o seu classificador não for melhor pelo menos do que o 0R, então realmente ele não serve. Vamos avaliar um pouco mais esses atributos. Imagine o atributo nebulosidade. Então vamos avaliar aqui o atributo nebulosidade. A nebulosidade, ela tem 3 valores: ensolarado, nublado ou chovendo. Para cada um desses 3 valores existem um dataset que nós podemos olhar lá. Um dataset para nublado, nós temos algumas saídas sim, e para nublado, de novo, saídas sim. Então, as saídas sim para nublado, temos aqui também nublado. Para ensolarado, nós temos saídas de diversos tipos aqui, não e sim também. Então, isso aqui é só para ilustrar que nós estamos tirando esses dados da tabela. Então, na nossa tabela, nos ensolarados, nós temos 2 casos positivos. 2 casos positivos
e 3 casos negativos. Ou seja, 2 casos em que a pessoa foi jogar e 3 casos em que a pessoa não foi jogar. Para o caso do nublado, houve 4 casos em que a pessoa realmente foi jogar. E para o caso do chovendo, nós temos 4 casos em que a pessoa foi jogar e 1 que a pessoa não foi. Então, para esse atributo nebulosidade, nós observamos que para esses valores do atributo nublado e chovendo, há uma predominância alta de positivos, de sim. Isso nos leva, então, a criar uma regra. Então, a nossa regra é, se está nublado ou com chuva, então, sim, positivo. Então, é o que está escrito lá naquele gráfico e que foi reproduzido aqui nessa tabela. Então, nós temos aqui ensolarado 2 casos sims, 3 não. Então, ensolarado definitivamente não interessa para a gente. Mas, o nublado e o chovendo tem grande maioria de sim. Então, nós construímos uma regra. Nós acabamos de fazer uma coisa chamada descobrir uma regra. Descobrimos uma regra. E vamos usá-la. Então, o nosso próximo classificador será um classificador chamado OneR, ou uma regra. Esse classificador, uma regra, ele, aplicado ao dataset, dá essas respostas aqui. No primeiro caso, a resposta o real é não, e ele é classificado como não. No segundo caso, o real é não, ele é classificado como não também. O terceiro, sim, sim. O quarto, sim, sim. O quinto, sim, sim, e assim por diante. Então, aplicando a regra ao classificador, nós temos esses casos reais. Mas aplicando o classificador a todo o dataset, nós obteremos esses resultados. Esses resultados, alguns estão certos e alguns não estão certos. Esse aqui, por exemplo, está errado. Mas alguns estarão corretos, esses de cima estão corretos e outros estarão errados. Qual é a nossa taxa de acerto? Nós classificamos corretamente 10 casos. Então, se você contar lá, nós vamos ter 10 dos 14 casos classificados corretamente. E erroneamente nós temos 4 casos. Então a nossa matriz de confusão é a seguinte. Todos ditos como sim, que são 9 casos, 7 são realmente sim. E dos ditos que não, como não, que são 5 casos, 2 eram sim e 3 eram não. Então, ele acertou esse aqui e acertou esse aqui. Errou isso e isso. Quais são as nossas medidas? Nosso TPR subiu, né? 0,778, o nosso FPR 0,4 e a nossa curva ROC subiu. Então, esse classificador aqui, uma regra, né? ONAR, ele está melhor do que o 0R. Então, esse classificador aqui também apresenta uma curva ROC acima de 0,6. Portanto, esse classificador é um bom candidato para resolver o seu problema. Então, você descobriu uma regra, você criou um classificador baseado em uma regra, e você resolveu o seu problema com uma curva ROC 0,6, que é razoável. Então você pode usar esse aplicativo, sabendo que ele vai acertar, vai errar alguns, mas esse aplicativo já está um pouco melhor do que simplesmente aplicando 0R. Então o que você faz? Você vai lá no seu ambiente de desenvolvimento Java e bota simplesmente um if, dizendo que se estiver chovendo ou nublado, então a resposta é positiva. Vou jogar. E vai acertar a maioria. Qual é a moral da história? Encontre um atributo mais útil para fazer o seu julgamento. Nós estamos aqui generalizando para o ponto de vista humano. Né? Então, se você vai decidir alguma coisa a respeito de fatos que você observou, que você tem que tomar uma decisão, então você tem que encontrar um atributo útil. Muitas vezes ajuda você a construir uma regra, e essa regra pode ser bastante útil, ou pode não ser. Depende se você fez a regra corretamente. Se você tiver feito a regra corretamente, isso se chama adquirir experiência, né? Você pode tomar sua decisão de uma forma melhor. Então, o que acontece na máquina, acontece também no dia a dia das pessoas.
Então a construção de regras ela pode vir da observação. Então, simplesmente observando os fatos, nós construímos regras. Né? Essas regras podem ter valores numéricos envolvidos ou podem ser completamente subjetivas, alfanuméricas, né? Diríamos assim, qualitativas. Né? Pode ser totalmente qualitativas. Então, se quem faz a descoberta dessas regras é feita por um computador, nós chamamos isso de, estamos dizendo que estamos aprendendo, machine learning. Se essas regras são feitas por um especialista, uma pessoa, um ser humano, nós estamos fazendo um processo de aquisição de conhecimento que pode ser utilizado para construir sistemas baseados em regras. O importante de tudo isso aqui é que nós estamos no contexto da área chamada inteligência artificial. E dentro dessa área nós queremos fazer programas de computadores que simulem o raciocínio humano. Construir um sistema baseado em regras é uma parte importante da área da inteligência artificial. Então as regras também podem ser vistas como tabelas de decisão. Então como é que você vai representar isso? Aí é uma questão de implementação. Por exemplo, você pode colocar isso no banco de dados relacional. Então você tem aqui a nebulosidade, por exemplo, a regra, o atributo de entrada, o atributo de saída, o valor de entrada. Nós temos o atributo de entrada, o valor de entrada, que é nublado, e o atributo de saída, que é a variável de saída, e o valor. Nós podemos também representar isso aqui na forma de um cubo, como muito famoso nos últimos tempos, né? Onde você mapeia tridimensionalmente os valores de entrada com os valores de saída, né? Então fica ao seu critério. É também possível representar regras em estruturas hierárquicas, formando árvores de decisão. Então nós temos aqui, usando apenas um atributo, que é a nebulosidade. Se está ensolarado, a resposta é a folha da árvore é a saída. Então nós temos aqui a folha é a saída, o não ou o sim. E os ramos da árvore são os valores das variáveis e os nós da árvore são os atributos. Se você encadeia uma análise após a outra, então você pode formar uma árvore mais complexa, do tipo, primeiro eu avalio um dado, depois eu avalio outro. Cada ramo da árvore seria um valor para o atributo, valor 1, valor 2, valor 3. Depois que eu avaliei esse nó, eu posso eventualmente avaliar outros e assim por diante. Então, um conjunto de regras pode formar, um conjunto de regras pode vir a ser utilizado para construir uma estrutura em árvore, e nesse caso nós chamamos de árvore de decisão. O contrário também pode ser verdadeiro. Caso você tenha uma árvore de decisão pronta, você pode escrevê-la na forma de regras. Para processar regras, existem vários algoritmos no mercado. Então, nós fizemos no nosso cadernos anteriores, nos nossos vídeos anteriores, nós temos algumas videoaulas tratando exclusivamente de regras. Então, ver aí aqui no canal o nosso caderno de inteligência artificial. Esse aqui são cadernos de machine learning, então é uma especialização dessa área. No caderno de inteligência artificial nós falamos sobre coisas como forward chaining, backward chaining, ou processos mistos de processamento de conjuntos de regras. Existem vários algoritmos, por exemplo, o algoritmo chamado RT, ou o algoritmo Freak, etc., que são usados comercialmente em produtos como comerciais, como produtos JBoss Rules da Red Hat, que usa a inteligência artificial para solucionar problemas das empresas. Então esses algoritmos são implementados em produtos comerciais e vendidos como soluções para resolver problemas de empresas. Bom, então é isso aqui que nós temos a falar sobre os classificadores um pouco melhores, mas ainda tão elementares quanto o NN, o KNN e o DMC. É isso aí, até mais.